Qual postura o Fogão deve adotar diante do PSG? Dá para encarar os franceses? Zinho Pascoal e Zé Elias comentam e definem qual é o cenário do Fogão diante do campeão da Europa. E o programa da ESPN define, o Sport Center define quem dos brasileiros fez a melhor estreia no Mundial. Além do papo de craque com Bruno Azevedo e Gabriel Farias comentando o futuro do Fogão no Mundial. Isso e muito mais já. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos pro vídeo, depois a gente conversa. Usando o termo que eu usei agora há pouco de calibrar a nossa ideia do futebol brasileiro em comparação ao europeu e ao resto do mundo, acho que temos o primeiro grande confronto em vista de um brasileiro contra um gigante, especialmente pela fase que vive, que é o PSG, adversário do Botafogo na próxima rodada. Já vamos falar do Flamengo e do Palmeiras também, mas o Fogão é o nosso assunto porque o André Linares está chegando diretamente de Seattle. Linares, expectativa para esse jogo, tem muita gente na regressiva aqui no Brasil, não só na torcida botafoguense, mas para entender o que um time, e aí a gente está falando do atual campeão da Libertadores, embora não seja o mesmo time, contra o atual da Champions, numa configuração que não seria uma final de Mundial, né? O Mundial de tradicional foi o ano passado, o Botafogo do PSG esse, mas eles vão se enfrentar e como que está essa expectativa? Um abraço, Linares. Grande abraço, Felipe, um abraço para todo mundo aí no Brasil. A gente vai se deslocando para tudo que é canto, a gente já está na Califórnia, onde também está o Botafogo em preparação, como foi também antes do início do Mundial de Clubes, fazendo sua preparação aqui na Califórnia. Só para vocês não estranharem muito, a gente está aqui em Fullerton, estou junto com o Antônio Jamorro, produzindo uma reportagem sobre skate, que tem relação com o John Textor, né, que lá no final dos anos 70 se destacava, ganhou inclusive campeonato em cima do Rodney Mullen, que depois se tornou uma lenda do skate. Então, por isso que a gente está com uma pista de skate aqui no fundo, produzindo essa reportagem, mas falando sobre a preparação do Botafogo, hoje logo mais às 4 da tarde, horário daqui, aqui são 2h37 da tarde, comecinho da noite aí no Brasil, tem treinamento do Botafogo, hoje fechado lá em Santa Bárbara, para o Renato Paiva também avaliar um pouco de como ele vai ajustar essa equipe, primeiro em relação ao que ele viu do jogo anterior, a segunda etapa ali contra o Seattle Sounders, que foi um ponto de preocupação para ele, que as mudanças que ele fez também não funcionaram como ele esperava. A equipe se viu, depois de abrir um 2-0, pressionada, quase correndo o risco do empate, vencendo no final das contas na estreia contra o Seattle Sounders por 2-1, mas é uma preocupação dele, principalmente que a equipe estivesse mais compacta, que acertasse isso em mais momentos para, inclusive, conseguir defender melhor, recuperar mais vezes a posse de bola, que foi um ponto que chamou a atenção ali no segundo tempo, no Lumen Field no domingo. E claro, pensando também o que vai ser esse duelo contra o PSG, como você bem destacou, campeão de tudo na última temporada, todos os títulos na França e também campeão da Champions League, que ainda não vai ter o Dembélé, que não atuou na estreia no 4-0 contra o Atlético de Madrid, não deve atuar nessa primeira fase, a fase de grupos do Mundial de Clubes, ainda se recuperando de uma lesão, mas sem dúvida é um time muito competitivo e que o Luiz Henrique colocou força máxima. Quem tinha à disposição, ele colocou nessa partida contra o Atlético de Madrid. E vamos ver então como o Renato Paiva monta a equipe. Uma das possibilidades que podem ser avaliadas é em relação ao Cuiabano, por exemplo, ser titular na equipe. O Mastriani acabou saindo no intervalo, não funcionou tão bem ali. Depois, inclusive, o Joaquim Correia tem a estreia dele, Arthur Cabral também entra por ali. O Cuiabano está voltando de uma lesão de curto período, mas já teve minutos no segundo tempo contra o Seattle Sounders, pode ser uma das opções. O Botafogo então tem esse treino de logo mais e amanhã também, pela manhã aqui, faz o treinamento em Santa Bárbara, na Califórnia, para então, na quinta-feira, esse duelo contra o PSG, que acontece no Rose Bowl, que foi o palco, né, do título da seleção brasileira na Copa do Mundo de 94, que o Zinho conhece tão bem. Duelo então na quinta-feira por lá, entre o Botafogo e o PSG, Felipe. Show de bola, Linares, show de bola. Eu sou o cara que não conta o cascata aqui, Zé Elias. Eu escapei de um constrangimento, porque eu falei Seattle e o Linares corrigiu. Mas eu pensei em te fazer cantar Nirvana. Imagina assim, ô Zé, canta Nirvana aí pra gente, canta Nirvana, agora vamos lá, terra do Nirvana, imagina um oba-oba. Valeu, Linares. Pois não, estamos aqui na Califórnia, pô. Eu tô contando porque eu não podia passar esse constrangimento só interno. Aquela... Sabe? Sim.
Então essa aí eu toco no violão. Olha lá, olha lá. Já pensou? Ele puxa aqui um violão, toca, tudo. Linares, abração pra você, Linares. Ô, Zinho, isso aí só se tiver um cachê, né, Zinho? Couvera artístico. Couvera artístico. Não, mas espera eu chegar aí. Espera eu chegar aí pra você fazer isso, pô. Foi quase. Foi quase. Mas é isso, um abraço pro Linares. Vamos falar do Botafogo, já o Flamengo, que o Pedro Ivo Almeida tá se posicionando. Começa contigo, Zé. Esse é um jogo que o torcedor do Botafogo, eu quero que o Botafogo ganhe. Se der pra empatar, que maravilha. Mas pelo que a gente viu, especialmente no jogo com o Atlético de Madrid do PSG, é um jogo para evitar constrangimento. Aquele, vamos jogar, vamos tentar, mas se perder de pouco tá valendo ou não pode ser essa mentalidade? Não pode entrar pensando que vai perder de pouco. Vamos entrar perdendo de pouco, então você tem que entrar concentrado. Não, você entendeu o que eu quis dizer. Não entendi nada. Não entendeu? Botar o bonde na frente do gol pra segurar o 0x0. Pronto, tá bom assim? Daqui a pouco tem aquela história, né? O Pascoal me lembrou aqui, é verdade. O medo de perder tinha vontade de ganhar. E tem que entrar como? Tem que entrar como? Não vem não. Puxel. Mas assim, primeiro, eu acho que a grande força de uma equipe é saber dos seus limites e saber reconhecer isso. O Botafogo contra o Seattle, né, fez um bom jogo, ponto. Mas apresentou muitas coisas que ele não pode repetir contra o Paris Saint-Germain. É contra o Seattle, beleza. Então nós entendemos que foi contra o Seattle. Contra o Paris Saint-Germain, você não pode sair de igual para igual. Eu acho que você tem que... A maior prova é o Cuiabano entra, provavelmente nós teremos aí 2 linhas de 4, linhas bem curtas, próximas, atrás um pouquinho ali da linha do meio campo, entrega a bola... na esquerda? Você acha que vai dobrar a esquerda? Eu acho que sim, Pascoal. Eu acho que sim. Eu acho que vai ser um Botafogo muito bem organizado defensivamente, arriscando pouco e explorando aquilo que pode ser explorado, né? Contra-ataques, jogadas de bola parada, talvez... nos lados do campo. O problema é que dos lados do campo da equipe adversária, você tem, para mim, o lado direito, que para mim é um dos melhores. Para mim, o melhor lateral direito do mundo hoje, que é o Hakimi. Sim. Aí do outro lado você tem o Nuno Mendes, que simplesmente foi o melhor jogador na final da Champions. Aí você pega no meio campo, você tem o Vitinha. Aí você tem lá na frente os caras que se mexem o tempo todo, que estão o tempo todo trabalhando e a bola pega de um lado para o outro. Um time que não dá chutão, um time que procura jogar próximo. Então o que você tem que fazer? Você tem que minimizar, entrega a bola para eles, se protege no sentido de organização, porque se você se organizar bem, você descansa. Você consegue descansar um pouquinho, melhor do que ficar correndo errado. Não acho. No Mendes na Nations também, não era, né? Também. Sabe, então assim, eu acho que o Botafogo vai jogar de forma organizada defensivamente e vai errar pouco, não pode errar. Um jogo contra o Paris Saint-Germain você não pode errar, porque se errar, se você der a oportunidade de errar 1, 2, 3 vezes, você vai tomar a punição com 3 gols. É assim, a realidade entre Botafogo e Paris Saint-Germain, ela é a realidade ela é totalmente diferente. Mas dentro do jogo, Felipe, eu já vi a Grécia ser campeã europeia jogando lá atrás. Então, era isso que eu queria dizer. No final, Lisboa contra Portugal, e eu vou falar para vocês. O time que jogava na Grécia, o time que era titular da Grécia, eu joguei com quase todos contra. Eram jogadores assim que você falava, não é possível. Eu particularmente falei assim, não é possível que a Grécia ganhou o europeu. Ganhou o europeu, não é possível. Eu joguei contra Zoharax, eu não sei o capitão, eu não lembro direito. Zagorax se chamava. Assim, modéstia à parte, deitava e rolava para cima dele, assim, de facilidade de jogar. Aí você vê o cara jogando no europeu, o cara parecia um gigante. Então, assim, tem determinadas situações, por ser um jogo apenas, algumas circunstâncias que transformam esse jogo em um momento especial, né? Jogando para você, Pascoal. Sim, senhor. Estava querendo dizer se a estratégia é Grécia. É busão. Não dá para ir para trocação, não dá para querer jogar de igual para igual. Eu tenho uma proposta um pouco diferente para essas coisas. Como que é? Eu acho que você não pode jogar 90 minutos encostado com as costas no azulejo. Não dá. Não dá. Você tem que ter uma válvula de escape, você tem que ter uma alternativa ofensiva, você tem que jogar. Se você ficar o tempo todo lá atrás e o adversário te martelando, numa terceira, quarta, quinta vez você vai fazer o gol e aí acabou para você. Você tem que ter alguma ambição dentro do jogo. E o time do Botafogo não é ruim. Muito pelo contrário.
O time do Botafogo foi vacilante no primeiro jogo. Porque contra o Seattle Sounders, era para ter feito 4-5 sorrindo. Aí no segundo tempo ficou molezinho. Por isso que a minha reclamação do Botafogo nesse jogo era para fazer 4-5, porque vai precisar de saldo. Sim, também acho. Vai precisar de saldo. E o saldo é contra o Seattle. Sim. Vacilou o Botafogo. E o treinador reconheceu isso depois. Mas devia ele ter tem feito culpa, melhor. né? Hã? Mas ele tem culpa. Assumiu a culpa no segundo tempo. Porque né? as mudanças que ele fez, ele tira o Igor Jesus, põe para marcar do lado esquerdo, põe o Herrera que se apresentou no jogo ali, porque nitidamente o Herrera falou, dá a bola aqui. Aí os caras viravam o jogo, aí ele corria atrás da bola e tal. Corria para a área, os caras davam na ponta. É. Então, o Zé, eu acho que o Botafogo primeiro. O Botafogo tem arrumação defensiva. Precisa ajustar. Eu também penso como o Zé. Vai ter uma dobra pelo lado direito, porque se deixar o Hakimi passar todas por ali, e o Hakimi tem uma situação diferente. O Samuel Xavier passa todas, mas ele vai para a linha de fundo. O Hakimi não, ele entra em diagonal para grande área. Se ele não for finalizar, ele fica esperando a bola para ele fazer o gol. Sim. Então, esse cara que faz essa diagonal é muito difícil de ser marcado, porque ele vai trocando de posição. Ele sai do ponta para o volante, do volante para o zagueiro, e se ninguém der conta, ele vai dentro do gol. Então, essa é uma situação. Do outro lado, tem que fazer a mesma marcação. Porque o lateral esquerdo português é muito bom jogador, o Nuno. Como é que vai fazer? Então, são preocupações que o Botafogo vai ter que ter. Agora, o Botafogo tem que ter alguma coisa para jogar. Não pode ficar só parado esperando para ver o que vai acontecer. Eu não gosto desse tipo de comportamento. É uma questão minha. Eu não gosto. Eu acho que o time tem que sair para jogar. Ah, mas tem que ter uma postura defensiva. Tudo bem. Você pode montar 2 linhas de 4, ou uma linha de 5, uma linha de 3, uma linha de 4, uma linha de 4 na frente, 4 posicionados aqui, com os dois volantes voltando, os dois atacantes liberados, meia ponta voltando com os 2 volantes, mas tem que ter pelo menos 2 para atacar. E outra coisa que eu quero falar, que eu já estou engasgado com esse negócio, né? Por que no futebol brasileiro, na hora de bater o escanteio, ficam os 11 dentro da área? Qual é o argumento do treinador para ter 11 jogadores dentro da área? Ah, porque o time vai ser atacado. Tira 3 da área para ver se eles vão te atacar. Bota 3 lá na frente para ver se eles vão te atacar. Tira 2 da área para ver se eles vão te atacar. Bota 2 lá no grande círculo, um de cada lado, para ver se eles vão te atacar. Porque se o goleiro pegar de um lado, já está o cara posicionado para você quebrar a bola em cima dele para disputar com o cara da sobra. Aí fica 1 contra 1. Eu não sei porque no futebol brasileiro entram uns 11 jogadores dentro da área. Quer dizer que o zagueiro é incompetente, o goleiro não sabe sair numa bola, é uma incapacidade em geral. Então, se você tem os 11 dentro da área, você tem que ter... Aí a pegada é dura. Agora, você pode tirar 2 pelo menos. Bota 2 ali na linha intermediária defensiva para sair no contra-ataque. Porque não é toda a bola que é gol no escanteio. Então você tem que ter uma manha para poder encontrar o adversário. No futebol brasileiro agora engavetou tudo, né? Agora eles botam aqui no Brasil a gente faz as coisas meio que atrapalhado, né? Porque se você tirar alguma... A gente tem algumas coisas que a gente perdeu pelo caminho, né? A gente não tem mais meia de ligação, a gente não tem mais saída de bola rápida, a gente sempre nessa saidinha pelo chão, não dá uma bola quebrada no centroavante que tem velocidade, não ponta que tem velocidade para surpreender numa bola que o goleiro pega no escanteio, uma falta lateral. Fica sempre esperando o que o adversário vai fazer. Eu acho que essa é a postura do Botafogo, criar alguma coisa diferente para ele tentar jogar com o Paris Saint-Germain. Porque é o seguinte, eu vou falar para o senhor, Fala. A derrota já é certa, então vamos correr atrás da vitória. É isso. Eu já sei. O não eu já tenho. O não eu já tenho. Eu preciso correr atrás do sim. O sim é fazer gol no Paris Saint-Germain. Vamos jogar. Vamos criar alguma coisa. Não pode ficar só esperando o Paris Saint-Germain. Ai, que meia. Eu vou jogar com o Paris Saint-Germain. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, o que é que vai acontecer? Esse cara, se o Vitinho pegar... Ai, aqui. Que é isso, cara? Você tá louco? Vamos jogar, é o Botafogo, campeão da Libertadores. Vocês estão de brincadeira comigo. Só ficar... Vamos ficar tudo entrincheirado aqui. É igual trincheira de guerra. Fica tudo afundado lá dentro da trincheira, esperando o que vai acontecer. Pra quê? Que nada, cara. Sai pra jogar. Tem que jogar. O Botafogo é grande, é gigante, campeão da Libertadores. Tem que sair pra jogar. Ah, é o Paris Saint-Germain. Legal. Vai que eles estão num dia de Borussia.
Faz tempo que esse dia não chega pra ele. Vai que é quinta-feira. Faz tempo. Vai que é quinta-feira. Faz tempo que Eles esse estão dia num não dia de chega. Borussia. Eu tô querendo é quinta-feira um dia de Borussia pra eles. Por que não? Deixa eu dar uma olhada. Eu O confesso último jogo... Confesso que o Paris Saint-Germain me surpreendeu no jogo contra o Atlético de Madrid. Porque eu achei que eles fossem ficar ali mais tranquilo, Pascoal, nesse dia de... Estão animados, né, meu? Eles estão animados. Eu acho que assim, tem um treinador no banco que é impressionante. Eles conseguem fazer dentro do jogo tudo que a gente quer de um time de futebol. Eles sabem segurar a bola quando tem que segurar. Eles sabem ter velocidade no contra-ataque quando tem que ter. Eles têm capacidade de organização e entrar driblando contra os adversários. Eles sabem armar as jogadas, saindo pelo lado e saindo por dentro. É muito difícil você parar o Paris Saint-Germain. Então, não, eu já tenho. Porra, eu não tô entendendo. Não, eu já tenho. Eu também não, Zinho. Eu também não, Zinho. Vou jogar. Cadê, Zinho? Ô, Zinho, tá Tem que parecendo- jogar. Vamos pra cima. Tô Vai. querendo jogar, Zinho. Vamos, o Pascoal tá igual... Eu quero jogar lá. Zinho. O Zinho já tá chorando lá. Chora não, Zinho. Não, vai ter jogo ainda, Depois quinta-feira. você falar isso do Paris Saint-Germain... Ô, vovozinho, tá pô, parecendo... ele chorou. Ei, vovozinho, tá parecendo o Muricy. Lembra o Muricy contra... O Muricy não, o Léo e o Muricy. O Léo contra... é tudo isso. Vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo. Vamos pro jogo. Aí tem que fazer algo novo. Aí o Muricy nunca tinha jogado com 3 zagueiros no Santos. Aí jogou com 3 zagueiros. Qual foi o resultado? Nossa senhora, nem fala nada. Zinho, eu quero te ouvir, Zinho. Porque você pegou essa história do Pascoal. Não, eu tô elogiando o Paris Saint-Germain porque são as coisas que eles o fazem. Pascoal Mantes, ele começou chorando, dizendo: o Paris Saint-Germain vai ficar chorando, tem que jogar, tem que ir pro jogo. Aí no final ele começou a enumerar tudo que o Paris Saint-Germain tem, aí eu que comecei a chorar aqui. Aí eu falei, pô, como é que Chora não, Zinho, vai ter jogo. Não, Vai que eles estão no dia de Borussia brincadeiras à quinta. parte. Você tem razão, Pascoal. O time do Paris Saint-Germain é o melhor, é o atual campeão da Champions League, sobrando, jogando muito bem. Estreia metendo 4-0 num time que tem um treinador que é tido como um dos melhores treinadores de parte defensiva, que é o Simeone. A gente tem que lembrar que foi 4-0 contra o Atlético de Madrid do Simeone, que por característica tem um time muito sólido, organizado, dificilmente toma goleada. E tomou e poderia ter sido mais. Então, assim, é um jogo complicadíssimo, Botafogo, ninguém duvida disso. Todo mundo falou que quando saiu esse grupo, era o grupo mais complicado para os times brasileiros. Mas o Botafogo fez a sua parte no início, ganhou do time que ele compete no grupo, que está abaixo dele. Ele ganhou, ele fez valer o seu favoritismo contra o Seattle. Agora ele vai jogar contra o grande favorito da competição. Acho que a responsabilidade em cima do Paris Saint-Germain de sair para o jogo oferece para o Botafogo o que ele gosta, contra-ataque. O time Botafogo é muito bom nesse quesito, nesse fundamento do jogo, né? Dessa parte do jogo. E eu concordo com você e com o Zé. Eu acho que é um jogo para ele fazer aquela dobra pelo lado esquerdo. Não adianta ele querer ir com mais um atacante que não vai ter essa recomposição, principalmente pelo lado que tem o Doué e tem o Hakimi. O lado direito do Paris Saint-Germain, para mim, é um dos pontos mais fortes da equipe, ou o mais forte, essa dupla. O Doué vem para dentro, o Hakimi passa, eles se movimentam, como vocês falaram, mas você tem 2 jogadores que deu certo nessa composição, Alex Telles com o Cuiabano. O Cuiabano chega bem, sabe sair no contra-ataque vindo de trás, bate bem de fora da área. Do outro lado tem o Arthur, que aí é um atacante, um meia atacante, e que tem característica também de dar uma ajuda ao Vitinho, né? Agora, o duelo para mim é ali no meio campo, sabe? O Marlon Gomes, o Gregory e o Savarino vão ter que, dentro do jogo, ter duelos individuais para o coletivo vencer. Ou seja, não pode deixar o Vitinha, o Fabian Ruiz e o João Neves, né? O trio ali de meio ali, que é muito qualificado para organizar o time do Paris Saint-Germain. Dito o ritmo do jogo, tem os jogadores de lado, a velocidade, tem os laterais, mas esses 3 caras são os que faz a bola rodar, jogar. E esses 3 do Botafogo vão ter que competir muito com eles, né? É favorito, tá no momento, o Paris Saint-Germain. O Luiz Henrique é um baita de um treinador, não está deixando os jogadores perderem o foco. Mas acho que o Botafogo
vai ali naquela situação de que, ó, os caras que são os favoritos, vamos jogar, vamos competir. Jogar, gente, não é se abrir. Jogar não é vou com tudo pra frente, não, organizado. O Botafogo dá para se organizar, competir muito, marcar muito, lutar por cada espaço do campo, e quando tiver a oportunidade, que em 90 minutos você tem uma oportunidade pelo menos, você tem Igor Jesus que sabe fazer gol, vocês têm o Savarino que tem qualidade, você tem o Arthur que subiu de produção. Se ele começar com o Cuiabano pelo lado esquerdo, é um cara que correspondeu. Eu acho que assim, o Botafogo tem que ir na dele, na oportunidade dele, e acreditar que é possível você surpreender esse adversário que é o Todo-Poderoso. Vamos seguir aqui o Sport Center, o Equipe F. Fala pessoal, passando para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Para ajudar o canal aqui e também para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Aqui em cima Live Pix, né? Ali em cima o Pix do canal. Se você quiser participar do sorteio, de agradecimento a vocês que ajudaram o canal a não deixar de existir, o principal, né? Doando Pix aí para gente pagar a multa e recuperar o canal. Vocês que não participaram, não doaram Pix, mas ajudaram com like, com compartilhamento, com inscrição, vai lá e doa 1 centavo ou 2 centavos, não faz diferença. Só para vocês participarem, para terem o nome de vocês no meu saldo bancário, né, para estar lá na lista e eu poder sortear as pessoas por lá. É pelo meu extrato bancário que vai sair o sorteio na camisa do Botafogo para um de vocês inscritos no canal. Regras: o sorteio vai rolar quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, o canal reserva. Tem que estar inscrito no canal titular, o principal, e no 2.0. E, logicamente, ter mandado um Pix de até de 1 centavo para cima para estar no meu saldo bancário e a gente poder sortear por lá. Eu vou rolar e vai aparecer um nome e eu vou escolher o campeão, tá bom? Então, bora pro vídeo e depois a gente conversa. Que nós vamos analisar os brasileiros nesta primeira rodada do Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes vocês acompanham no Disney Plus. Temos aqui, ó, Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Botafogo. Temos um ranking, é tudo muito simples. E é claro que vamos fazer uma análise também olhando para o adversário, tá? Obrigado. Então, olhando para o adversário, você já coloca ali, enfrentou o europeu, Agradeço. coloca ali, já sai de uma nota mais alta. Podemos também falar sobre isso. Podemos começar do quarto até o primeiro para dar um certo suspense para os fãs de esportes, e vocês, fãs de esportes, também vão fazendo o ranking de vocês, e qualquer coisa vão nas redes sociais do André Kfouri e conversem com ele, porque ele é o responsável por isso. Por favor. Vamos começar Quem então... administra as minhas redes é a Marcela, @MarcelaRafael. Reclamações com a administração. Quarta colocação. Vamos começar então na quarta colocação. Vamos Quem lá. vocês colocam como o quarto colocado neste início de Mundial de Clubes? E é difícil fazer essa análise. É difícil. Porque é o Palmeiras, mas é o Palmeiras que jogou com o Porto. Aí você olha o Botafogo, venceu, mas jogou com o Seattle. Então, tudo isso a gente vai ter que dar um jeito aqui para colocar no nosso ranking. Eu faço a seguinte análise. Rendimento coletivo. Primeiro, resultado. Em segundo, qualidade do adversário. Em terceiro. E eu entendo que a pior é muito feio, né? A pior atuação. Mas a atuação menos elogiável, a que merece menos elogios na estreia, foi a do Botafogo. Do Botafogo. O Botafogo venceu, mas não jogou tão bem, até como gostaria e pode jogar. E houve momentos em que foi, no segundo tempo em especial, superado pelo seu adversário em jogo. Mas ganhou o jogo. Não se discute o resultado, é evidente, não estamos aqui para isso. Mas em termos desses 3 critérios que eu acho que precisam ser colocados em questão, o Botafogo merece estar na 4ª posição. Pois é, e o Botafogo começa com 2-0 e leva um calorzão, né, no finalzinho da partida. Parece que o segundo tempo vai se perdendo completamente. Greiler. Esse é o ponto, porque Palmeiras e Fluminense não ganharam, mas enfrentaram adversários superiores e não sofreram. O Botafogo foi o único brasileiro que estreou com sofrimento. Termina o jogo ali, Botafogo contando os minutos para acabar, porque foi amplamente superado pelo Seattle Sounders, 19 finalizações no segundo tempo. Então isso já deixa um sinal de alerta de um Botafogo que caiu num grupo muito difícil, concordo com o André. O Botafogo teve a estreia mais sofrida e, naturalmente, a menos equilibrada. Pois é, isso que eu ia falar. O Renato Paiva ele vai ter de começar a equilibrar o primeiro com o segundo tempo. Eu concordo com vocês, então vamos colocar o Botafogo na 4ª colocação. Na 3ª colocação,
Palmeiras, Flamengo ou Fluminense? Eu também vou votar nessa, tá? Porque se por acaso der empate aí entre vocês dois, aí eu desempato, Você entendeu? tá pronta? Aí eu desempato. Então tá. Como é que desempata se é Não tem como. Aí eu pergunto pro Dottoli. Fala, André Kfouri. Eu estou entre Palmeiras e Flamengo. Para mim, a melhor estreia em todos os aspectos foi a do Fluminense, em termos de jogo jogado e exigência imposta pelo adversário. O Palmeiras não ganhou, o Flamengo ganhou. O Flamengo venceu um time que é amplamente inferior a ele em todos os sentidos. O Palmeiras mostrou que é superior tecnicamente ao Porto, mas não ganhou. Então eu coloco o Palmeiras em terceiro lugar. Coloco o Palmeiras em terceiro lugar. E você, Breiler? Eu também. Palmeiras em terceiro, fez um bom jogo, mas poderia ter vencido se tivesse mais efetividade, e a efetividade também faz parte do jogo. Então é preciso aproveitar as chances, as oportunidades que cria, e nesse aspecto o Palmeiras poderia ter sido melhor. Pois é, eu também acho que o Palmeiras fica na terceira colocação, acho que acaba pecando também ali nas finalizações, então eu vou colocar o Palmeiras na terceira colocação. No meu ouvido tinha uma conversa de que, não, achei o Flamengo na terceira colocação e tal, não sei o quê, mas aqui a gente concordou, então vamos colocar o Palmeiras na terceira colocação. É isso, eu tô muito louco então. Não, o Dottoli aqui no meu ouvido, mas não sei o quê, não sei. Mas é isso. Na segunda colocação ele está falando, mas eu não falei, mas falou. Em algum momento você falou. Segundo colocado, o Flamengo na segunda colocação, André Kfouri? O segundo colocado, na minha opinião, sim, é o Flamengo. Nenhuma crítica ao Flamengo. A questão é que no critério exigência imposta pelo adversário, foi um time, como eu falei agora há pouco, várias vezes inferior. O Flamengo o tratou como deve, como o time que é dominante, mandante, ganhou o jogo muito bem, está tudo certo, mas em termos de quem jogou mais bola nessa rodada de estreia entre os brasileiros, eu acho que foi o Fluminense. E aí, Breiler? Não, desempenho por desempenho, eu concordo com o André. O Fluminense foi superior, até superou expectativas em relação ao adversário que tinha do outro lado, que é, na comparação com o do Flamengo, mais difícil. Mas, de novo, até para os jogadores do Fluminense no final, saem lamentando por não terem feito o resultado, por não terem aproveitado as oportunidades. Então, o Fluminense tivesse ali feito jogo perfeito nunca vai existir, mas feito um jogo em que conseguisse sair com a sensação de que, nossa, nós superamos o adversário em todos os sentidos, precisava ter guardado pelo menos uma dessas bolas. Então perdeu oportunidades muito claras e por isso eu vou colocar o Fluminense, porque fica com esse asterisco da conclusão da efetividade, apesar da boa atuação. É um bom argumento, porque foi o argumento que eu coloquei o Palmeiras também na terceira colocação. Porque é um Palmeiras que não consegue, que joga bem, mas que não consegue fazer gol, e por isso, e não consegue vencer, logicamente, e por isso coloquei na terceira colocação. Eu gostei do seu argumento, eu colocaria o Fluminense na primeira colocação, tá? Eu colocaria o Fluminense, porque eu acho que o Fluminense foi melhor do que o Flamengo. Mas gostei do seu argumento e é por isso que quem vai falar qual é o que a gente coloca, qual time a gente coloca em segundo e primeiro vai ser o Dottoli, que é o nosso editor. Dottoli, na segunda colocação, para você. Clube de Regatas Flamengo, ele coloca na segunda colocação. Eu estava mudando já meu voto, hein? Eu estava colocando o Fluminense. Não, mas eu estava com você, Dottoli. O Dottoli colocou o Flamengo aqui na segunda colocação. Eu gostei muito do argumento do Breiler, mas vamos ficar desse jeito porque... E para mim, a estreia do Flamengo foi praticamente perfeita. Não tem ali um reparo a se fazer. Tirando, talvez, a atuação do Pedro ali, que ficou abaixo mesmo, mas seria uma parte individual. Coletivamente, o Flamengo foi muito bem e venceu o jogo. Tem o peso do adversário, né? A nossa conversa aqui não é quem fez a melhor estreia, creio eu, né? Posso estar errado. No aspecto competitivo, ou seja, quem está em melhor posição após uma rodada. Essa é uma questão puramente de resultado, não precisa ver o jogo. Me dá os resultados aqui. Quem ganhou? Os adversários próximos. Quem ganhou? Palmeiras ganhou? Não. Fluminense ganhou? Não. Botafogo ganhou? Sim. Flamengo ganhou? Sim. Quem o Botafogo enfrentou? Tal time. Quem o Flamengo enfrentou? Tal time. Então esses são os dois primeiros. Não precisa ver o jogo. Nem saber como foi. Sim. Na minha visão, a melhor estreia dá pesos não tão desequilibrados entre resultado, apresentação e adversário.
Por isso que eu acho que o Fluminense, em relação ao que ele pode fazer e com o nível de dificuldade que foi imposta a ele, foi o time que se apresentou melhor. Quem se apresentou melhor até agora? Eu entendo que foi o Fluminense. Tá certo, então. Vamos colocar assim, porque é um Fluminense com um adversário mais forte. Se é um adversário mais forte, ele também parte de uma nota maior. Então, hora do print. Qualquer coisa, conversem com o André Kfouri. Sorrisinho, vocês podem falar com ele lá nas redes sociais. É André Kfouri no Instagram, André? Não. É a Kfouri, né? Também não. Também não. Bom, vocês Eu sugiro procuram que a gente faça um outro touch de quem deu mais show na estreia sobre torcidas. Aí vai gerar polêmica também. É polêmica. Aí o negócio pega. Eu que não vou votar nessa, hein? Eu só vou olhar e achar tudo bonito, porque realmente as festas estavam bem bonitas. Mas tá aí, ó, já pra gente se prejudicar, como diria o outro, tem o nosso ranking das estreias do Mundial de Clubes entre os times brasileiros. Seguindo o Sport Center, mas antes a gente passa das próximas partidas dos brasileiros no Mundial, então tem a segunda rodada. Tem o Palmeiras jogando com o Al-Ahly nesta quinta-feira, 13h, também no MetLife Stadium. Na quinta-feira, às 10 horas, tem Botafogo e PSG. PSG e Botafogo lá no Rose Bowl. Flamengo e Chelsea é na sexta-feira, 15h, no Lincoln Financial Field. E o Fluminense pega o Sam HD no sábado, às 7h, também no MetLife Stadium. Temos aí um Botafogo enfrentando a equipe do Seattle, né? Foi o primeiro dos cariocas a entrar em campo nesse Mundial de Clubes. E tem informação nova do Botafogo aí, Gabriel? O Botafogo agora, ele tá esboçando, ou tentando esboçar uma estratégia para segurar o PSG. E assim, uma certeza já existe internamente no Botafogo. A escalação não será repetida. Né? E isso tá até meio óbvio, porque o Botafogo entrou contra o Seattle Sounders com 2 centroavantes, obviamente, para tentar dominar um adversário que era inferior tecnicamente. Agora a situação se inverte, né? O Botafogo é o adversário inferior. O PSG tende a dominar completamente. Então o Mastriani deixará a equipe e a dúvida é: quem entra no lugar dele? Me parece que o Cuiabano é a peça que dispara com um pouco mais de favoritismo. Inclusive o Cuiabano vinha jogando na equipe até a lesão que ele sofreu, ali durante o Campeonato Brasileiro. No melhor momento do Renato Paiva, ali entre Brasileiro e Libertadores, o Botafogo teve uma boa arrancada antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, e o Cuiabano tinha se firmado na equipe atuando como ponta esquerda, atuando um pouco mais avançado. A tendência é que essa dobradinha volte a acontecer, Cuiabano e Alex Telles, para dar um pouquinho mais de sustentação naquele lado esquerdo. Aí a gente fica na dúvida se mais alguma novidade vai pintar na equipe, como por exemplo o Alan, volante que foi utilizado pelo Renato Paiva em alguns jogos da temporada, justamente para dar essa consistência maior na marcação. Eu lembrei recentemente de um jogo contra o Flamengo no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, em que o Botafogo estava até bem desfalcado, e aí o Renato Paiva escalou o Alan fechando ali o corredor esquerdo para ajudar o Cuiabano, que naquele caso tinha começado também na equipe. Ou seja, o Alan, ele é uma peça que pode ser inserida na equipe do Botafogo para dar um pouco mais de força na marcação. Mas uma certeza, essa já é muito nítida, muito clara, extremamente cristalina, o Mastriani não segue na equipe, o Botafogo vai adotar uma outra postura para essa partida contra o PSG. Não sei o que você acha, Azevedo, mas realmente não me parece que deu para encarar o PSG com 2 centroavantes, né? Tem que fechar a casinha. Cara. Eu acho que não, vai ser um risco muito grande. Eu sei que tem torcedor alvinegro ficando chateado com a gente. Pô, vocês estão exagerando, não é exagero, cara. Não é exagero, é só, né, assistir os jogos do PSG, os números da equipe, né? Um time extremamente bem azeitado, como a gente costuma dizer. Carlos Guerra, se o Botafogo vencer, pode vir embora e comemorar. Vamos lá, rapaziada, tá por aqui, o Fábio Galietti tá aqui. Bom, como tem coisas que só acontecem ao Botafogo, vamos chocar o mundo, vamos vencer por 2-1. Azevedo, pula o muro enquanto tá baixo. Um abraço aí, Fábio. Marlon Cardoso, o Adão Miguel tá por aqui, né? Boa noite, rapaziada. Saudações, Eve, Gabriel e meu eterno estagiário Jorge Moreno. Você diria que dos 3 cariocas que entraram em campo nesse Mundial até aqui, o Botafogo foi o que mais deixou a gente tenso? Foi o que mais deixou. Olha como é o futebol, né, Azevedo? O Fluminense teve uma atuação maravilhosa e não venceu, né? O Botafogo bem ou mal venceu. Conseguiu bater a meta e tem 3 pontos. Graças ao John, né? O John fez uma defesa importante, graças à falta de qualidade também do adversário, que não conseguiu definir tão bem as oportunidades. Fato é que o Botafogo, assim,
tinha que vencer, né? O Fluminense é uma situação diferente. Ele não venceu e ainda assim tá com uma boa condição de avançar no grupo. O Botafogo sabia que aquele era o jogo, né? E bem ou mal venceu. Agora, é uma outra ideia pensando nesse segundo confronto. Só pra gente fazer um comparativo, pelo menos pra deixar claro o que eu penso dos times europeus. Só pra, assim, a galera do Botafogo não achar também, porque assim, estamos aqui saindo de um Fluminense e Dortmund, onde o Fluminense amassou o adversário. Então, alguns torcedores podem ter a seguinte visão: então o Botafogo pode fazer um bom jogo contra o PSG, não precisa amassar, mas pode fazer um bom jogo. Eu não duvido que o Botafogo faça um jogo competitivo. Torço até muito por isso, acredito que possa acontecer. Mas estamos falando de patamares diferentes também. Olha só, uma coisa é Palmeiras e Porto. O Porto, no meu entendimento, ele tá na terceira prateleira dos europeus que jogam essa Copa do Mundo de Clubes. Aí o Fluminense pegou o Dortmund, que tá bem à frente do Porto, bem acima, mas que tá bem atrás do PSG. O PSG é muito mais time do que o Dortmund. O PSG, ele tá assim, no nível, pra mim, do mais alto hoje que existe no planeta, que inclui, dentre esses clubes que jogam a Copa do Mundo de Clubes, PSG, Bayern de Munique, Real e City. Esses 4, assim, não é que você não tem chance de vencer, gente. O futebol sempre te oferece uma oportunidade. Claro. Sempre tem, por menor que seja, tem uma chancezinha, um 0,1% ali, pode te favorecer. Mas acho muito complexo. Tem que dar tudo certo pra você, tem que dar tudo errado pro adversário e ainda assim não é a garantia de que você vai conseguir um bom resultado. Diferente, por exemplo, de Botafogo e Atlético de Madrid, que é um jogo complexo, é um jogo difícil. O Atlético de Madrid será o favorito, é difícil do Botafogo vencer, mas ali tem uma distância menor para ser descontada. Contra o PSG não, gente. O atual momento do PSG, o time montado da forma que está atuando nas mãos do Luiz Henrique, beira o absurdo a gente imaginar que o Botafogo vai conseguir um grande resultado. Tomara que esse absurdo aconteça. Não acontecendo, eu me darei por satisfeito se o Botafogo não levar uma porrada muito forte para não prejudicar o saldo. Até porque estamos vendo aí que a disputa dessa segunda vaga tem tudo para ficar ali num confronto direto entre Botafogo e Atlético de Madrid. E se o Botafogo chega nesse confronto com um saldo melhor que o do Atlético, o Botafogo jogaria por um empate. Então olha a importância aí de você não só tentar resistir ao PSG, mas mesmo que perca, não perder por um placar tão alto. O Márcio Barros está por aqui. Botafogo vai jogar depois do Atlético de Madrid. Vai ficar mais fácil de entender o jogo. O Léo tá aqui. O Fluminense ganhou, o Palmeiras ganhou. Então fica calado. Pode deixar que a gente vai ficar calado. Depois de 7 horas. Depois das 7 não depois tem das como, 7 irmão. a gente fica calado. Vai ter uma programação legal também. Vai. Fica ligado aí, irmão. Aí tá dizendo aqui que o Botafogo venceu e ainda é criticado. Irmão. Quer dizer que agora a vitória é sinônimo de que tá tudo certo. É sério mesmo? A vitória é sinônimo de que o Botafogo jogou bem? Gente, por favor, né? Cada um pode fazer a sua análise, né? Seria muito fácil. Não, ganhou, tá bom. Aí, por exemplo, o Fluminense empatou, então tropeçou, foi ruim? Não, pô, pelo desempenho não. E a gente tá preocupado aqui porque o nível de desempenho do Botafogo contra o Seattle Sounders não pode se repetir contra o PSG. Até eu sei. porque o Botafogo foi o que se deu pior nos grupos. O Botafogo pegou o grupo mais difícil. Eu sei que o nível de foco também, pra você encarar o PSG, é muito mais elevado do que o foco para você encarar o Seattle Sounders. Mesmo que no inconsciente o jogador acaba entendendo o jogo de uma maneira diferente. Mas ainda assim, algumas situações me preocupam. Ajuste de marcação, compactação. Foi um Botafogo até... Tudo bem, era uma estreia, meio nervoso. Esse tipo de erro não pode se repetir. Contra o PSG, se tudo der certo, ainda assim o Botafogo deve perder o jogo. Imagina se cometer tantos erros. É o que a Rafaela tá falando aqui. O Botafogo ganhou, mas não jogou bem. Em determinado momento do jogo, o Botafogo até jogou bem. Mas no final foi um sufoco, cara. No segundo tempo como um todo dá pra arriscar, né? Exatamente. No primeiro tempo tem oscilações, tem um bom momento, tem momentos ruins. Fica essa preocupação, mas é o que a gente tá falando também. É um torneio de tiro curto. Vencer é o mais importante, beleza. Se o Botafogo não vence nem o Seattle, imagina, com que moral o Botafogo iria pra encarar o PSG? Tendo que de repente vencer o confronto contra os franceses pra ter uma chance de classificação. A vitória foi o mais importante, mas a gente tá cobrando aqui um nível de atuação mais alto. O ideal é mirar no Flamengo, né? Jogar bem e ganhar. Isso que é o ideal, né? Jogar bem, não ganha. Ou ganha, mas não joga bem. O Jorginho tá falando uma coisa aqui, só pra esclarecer pro Léo, né? O Léo, né? Léo, é o seguinte, a gente tá falando aqui do Botafogo, criticando o Botafogo que venceu, como você disse. E a gente tá elogiando o Fluminense que não venceu. Porque o Fluminense jogou bem, cara. Agora, não adianta jogar bem também, não balançar a rede, que o Jorginho tá falando aqui. Dos 3 é mirar no Flamengo, que venceu e jogou bem. É isso que é o ideal, pô. Olha aqui a rapaziada participando. O Maurício tá perguntando qual o telefone quer participar da promoção. 99557-1013. Vamos aproveitar então? 99557-1013.
nome é Alice, que é Mickey. Vai. Meu nome é Alice, que é Mickey. Você quer ver o Mickey? Sim. E qual é o time da mamãe? Botafogo. Botafogo. E qual é o time do papai? Flamengo. Muito bem. Tá participando da promoção, tá? Boa sorte. Na linha de fuga entre Botafogo e Flamengo, ele tá difícil pra menina. Vamos lá, o Diogo Nascimento, Ricardo Fontes tá por aqui. O Seattle não é uma baba não, tá dizendo aqui o Ricardo. Então, mas eu te desafio a achar o momento em que nós falamos que o Seattle era uma baba. Te desafio a achar esse ponto do programa. Faz esse recorte aí se tiver. Você achar e você me manda. Vamos lá, o Seja Esteja tá por aqui, Diego Barros, o Rogério Leite, se colocar o coração na ponta da chuteira pode mudar tudo, Botafogo tem tudo pra se classificar, também acho. É o primeiro passo pra ser competitivo, né, Zé? Aliás, Botafogo conseguiu uma vitória, independente de como foi o segundo tempo, o importante é que o Botafogo conquistou essa vitória. Isso é o que conta no final, né? Até pra uma competição de tiro curto. Não são 38 rodadas em que você precisa da regularidade pra alcançar o título. E o Fluminense jogou melhor que o adversário? Jogou, que o Borussia. Venceu? Não venceu. Então hoje o Botafogo tá mais perto da classificação do que o Fluminense. O fato, gente, é que a gente só tá ponderando o seguinte: o Botafogo vai ter que jogar muito mais do que jogou contra o Seattle para vencer, para pelo menos fazer frente ao PSG. Tá bom? Muito mais. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Relembrando, quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, como um agradecimento a vocês todos que ajudaram a erguer esse canal e também a salvar o outro canal, a erguer o 2.0 e a salvar o canal principal, vou sortear uma camisa do Fogão da Jet Sport para vocês, tá? Regras, já falei. Quando bater 5 mil inscritos aqui no canal Reserva, a gente faz o sorteio. Tem que estar inscrito o vencedor nos 2 canais. E, logicamente, tem que mandar um Pix. Mas é só de centavos. Manda centavinhos. Só pra você aparecer nos meus Pix. Não precisa ser um Pix de 10 reais. Não. É um Pix de centavinhos. Só pra você aparecer a listagem do meu banco lá de Pix. Porque é por lá que eu vou sortear um nome e a pessoa vai ser a vencedora. Então, eu preciso que vocês mandem 1 centavo, 2 centavos. Não interessa, tá? Não faz diferença pra mim. É só agradecer vocês. Mas eu acho justo que também quem não doou, mas ajudou dando like, se inscrevendo, compartilhando meu pedido de ajuda na época, também ajudou muita gente, então merece concorrer a esse presente que eu vou dar pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, salvamos o canal, vamos seguir trabalhando e agora é fogão no Mundial e daí pra frente é só pra cima. Vamos pra cima, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Curta, comente, compartilhe, né? Faz aquele passo a passo todo, tá? E aqui embaixo tem link do Jet Sport pra você comprar a melhor camisa que você quiser. Tem todos os modelos lá, tá bom? Um abraço, fui!